Olá, pessoal, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Caroline e é com muita satisfação que nós estamos aqui para lançar o Plano de Logística Sustentável do Hospital de Clínicas de Porto Alegre dos anos 2022 e 2023, na 42ª Semana Científica. Agradeço a participação dos nossos convidados, Jorge Bajerski, diretor administrativo do HCPA, Luana Bruxel, representante da diretoria de pesquisa do HCPA, e Tainá Flores da Rosa, coordenadora da Comissão de Sustentabilidade Ambiental do HCPA. Mas antes de iniciarmos esse lançamento, eu gostaria de falar sobre uma atividade muito bacana que nós planejamos em parceria com o Instituto Caldeira, que é o Desafio da Sustentabilidade. Essa iniciativa tem o objetivo de desenvolver a cooperação do hospital com o ecossistema de inovação, posicionando a nossa instituição como um campo para as provas de conceito de soluções inovadoras na área da sustentabilidade. Então, como que vai acontecer esse desafio? Nós elencamos 4 demandas específicas para as quais a gente está buscando, estamos buscando soluções inovadoras, em 4 eixos. O primeiro eixo é a estratégia para a mudança sustentada na cultura e comportamento. O segundo fala sobre eficiência energética, o terceiro sobre o uso racional da água e o quarto sobre economia circular. Esse desafio está estruturado em 2 etapas. A primeira etapa é uma etapa da inscrição das soluções, que serão apresentadas pelas startups ou grupos de pesquisa, dentro desses 4 eixos que eu citei, descrevendo a probabilidade e viabilidade técnica dessas soluções. As inscrições vão ocorrer no período de 21 de setembro a 20 de outubro. Destas inscrições, nós vamos selecionar 10 propostas que irão para a segunda etapa. A segunda etapa vai ocorrer, então, com a apresentação do pitch em um evento presencial lá no Instituto Caldeira, dia 16 de novembro. A publicação do desafio, a ficha de inscrição e maiores informações serão disponibilizados no site do NIT, Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia. Então, eu peço que todos nos ajudem a divulgar essa iniciativa. Estamos com muita expectativa na busca de soluções inovadoras e propostas, que possam impactar positivamente a sustentabilidade hospitalar. Então, muito obrigada pela participação de todos, e agora, dando continuidade na sequência aqui da nossa atividade de lançamento do Plano de Logística Sustentável, passo a palavra para o nosso diretor administrativo, Jorge Bajerski. Obrigado, Carol. Bom dia a todos. É com muito prazer que a gente utilize esse espaço aqui na nossa Semana Científica para apresentar o nosso plano de logística sustentável, que é um sonho antigo, do hospital, de se estruturar, se organizar em torno da temática da sustentabilidade ambiental e social. Desde 2017, o hospital criou uma comissão de sustentabilidade, buscando justamente discutir esses temas, de forma multidisciplinar, buscando chegar num das nossas metas, que é o que nós vamos apresentar hoje. Eu acabei de participar de uma mesa redonda que discutia justamente aspectos relativos à saúde planetária, conceitos bastante recentes que vêm sendo discutidos no meio acadêmico, e que alguns dados foram apresentados que os hospitais hoje estão entre as principais organizações da sociedade que mais produzem resíduos, e que mais impactam no meio ambiente. Então, nós temos, muito além de estabelecer metas, nós temos a obrigação, enquanto uma instituição com esse tipo de impacto na sociedade, de ter um plano de lidar com essas questões, seja do ponto de vista de ações efetivas, seja do ponto de vista de ações educacionais, mudanças de cultura dos nossos colaboradores, das nossas pessoas, dos nossos pacientes, para que a gente possa impactar
da forma mais positiva possível o nosso meio ambiente e a nossa sociedade. Então, eu de imediato passo a palavra para a nossa engenheira Tainá, que é a coordenadora dessa comissão de sustentabilidade e responsável pela elaboração do nosso plano de logística sustentável, para apresentar para a nossa comunidade esse nosso plano. Tainá, a palavra está contigo. Obrigada, Jorge. Lembrou muito bem de todas as mesas que a gente teve essa semana. Acho que está sendo uma semana muito produtiva sobre essa temática. E eu vou compartilhar com vocês um material que a gente trabalhou com muito carinho para esse lançamento. Então, esse é um entre tantos vídeos que a gente tem da Organização Nacional, da ONU, né, pelo clima e pelo desenvolvimento sustentável. E o Jorge lembrou muito bem, assim, dessa semana científica, de como ela tem sido rica, né, para nos trazer esse momento de reflexão. A gente sabe que esses temas, a gente não começou a discutir isso hoje, ele vem de um longo histórico de debates, mas hoje fica bem claro que instituições de grande porte, principalmente a nossa, né, grandes, complexas, que demandam muitos recursos naturais, desde o consumo de água, insumos, para gerar esses números que a gente vê ali no relatório de gestão integrada, né? Então, do número de procedimentos, de consultas, de teleatendimento, de teleatendimento, então, de tudo que a gente produz com excelência, para gerar tudo, para conseguir fornecer toda essa gama de serviços, hoje a gente sabe que, de certa forma, a gente impacta o meio ambiente, mesmo que a gente trabalhe muito na questão de mitigação e que trabalhe muito na relação com os resíduos, com o tratamento de resíduos, com a redução dos consumos, é inevitável e de conhecimento de todos que, para prestar serviço de saúde, a gente demanda muito do nosso planeta, né?
Então, só para a gente ter uma ideia sobre consumo e impacto, né? Eu trouxe alguns números do hospital. Por exemplo, hoje a gente trabalha com mais de 32 mil tipos de insumos estocáveis dentro da instituição. A gente consome mais de 300 mil metros cúbicos de água. Nosso consumo de energia, ele está acima do que muitas cidades, né, acabam consumindo, e já foi trazido, inclusive, em outra mesa, o quanto que a gente representa no mundo de pegada ecológica, né, em torno de 20%. Se a gente fosse um país, a gente seria... os hospitais, de uma forma geral, eles seriam maiores do que muitos países na pegada ecológica, né, nas emissões de carbono. Então, o quanto esse tema ele é importante, e ele, na realidade, é circular, né? No mesmo momento que a gente fala de prestar serviços de saúde, a gente sabe que se impacta o meio ambiente, e o meio ambiente nos retorna, de alguma forma, com um impacto na saúde novamente. Então, a poluição marinha, a poluição da água doce ou do solo, a questão de geração de resíduos, tudo isso retorna, de alguma forma, para a saúde da população. E a gente vem aqui prestar serviço de saúde para essa população. Então, nada mais lógico nesse momento, né? E, inclusive, é um paradoxo, né? No momento que eu presto serviço de saúde, ao mesmo tempo, de certa forma, a gente impacta a saúde das pessoas. Se não gerenciado, se não mitigado, uma série de impactos. Então, nada mais lógico, né, trazer a frase ali do nosso planejamento estratégico, vidas fazendo, o nosso propósito, né, vidas fazendo mais pela vida. O que mais lógico do que trabalhar a questão que está na raiz, né, do problema. Então, uma vez que o meio ele promove essa degradação da saúde, então fazer mais pela vida também é reduzir os níveis de poluição, mitigar os impactos ambientais. E o Jorge lembrou muito bem sobre a questão da trajetória do hospital, né? Essa é uma foto muito antiga, lá do começo, há 50 anos atrás, quando o hospital, na realidade, não tinha... quem esteve aqui, né? Agora a gente tem muitas pessoas mais antigas que trabalham no hospital e conhecem a história da instituição de perto, puderam ver o hospital nascendo, né? Aquele terreno que foi aterrado e que não possuía nenhum tipo de vegetação, e uma ação pequena, que parecia pequena, né? Onde cada atitude conta. Em 1975, um grupo de professores foi lá, juntou o pessoal de alguns alunos de uma escola, e eles puderam começar os primeiros plantios de árvore. Então, a gente saiu daquele ambiente totalmente inóspito, né? Onde não se tinha aquela coisa do conforto que o verde te traz, e eles nem imaginavam que hoje eles veriam um complexo desse tamanho, né? Com 2 anexos construídos. Era algo tão simples, que se começou com uma atitude tão pequena e que se transformou no que a gente conhece hoje como uma grande área verde de Porto Alegre. Então, eu queria só lembrar, assim, das questões que são da atitude de cada um, de como esse processo ele acontece, às vezes, em ações que a gente nem se dá conta, né, que acha que é muito pequeno. Então, esse caminho ele vem desde lá, desde quando a gente começou o processo de construção do hospital, e a gente tomou gosto, né? Então, hoje a gente tem aí uma aldeia indígena onde a gente plantou mais de 200 mudas, né? E a gente segue com esse trabalho com a aldeia, gerando renda, inclusive, e também plantando nas ruas da cidade, dentro
próprio terreno do hospital, a gente faz o replantio de árvores, então essa questão do verde, ela está muito forte dentro da instituição e a gente extrapolou os limites da instituição, inclusive. Né? Então, apesar da comissão ter surgido lá em 2017, com a Laís de coordenadora, né? Na época ela era a nossa assessora, esse caminho é bem longo, a gente trata desse tema. Antes de mim, foi bem lembrada na primeira mesa da Semana Científica, da enfermeira Alba, que trabalhava a questão da Alba, que trabalhava a questão dos resíduos. Né? Então, resíduos foi sempre algo muito forte dentro da instituição. Nós éramos pioneiros com relação a separação de resíduos recicláveis, de se reciclar resíduos assistenciais, né, de ter esse entendimento profundo de que nem tudo que sai da assistência realmente é contaminado, que se pode reciclar uma gama gigantesca de materiais e buscar mercado para esses materiais. Então, isso é muito antigo. Mas, dentro do planejamento estratégico, a gente começou a trabalhar essa questão em 2013. Né? Talvez a gente não faça essa ligação, nem todo mundo se dê conta, mas ali no eixo, no pilar da sustentabilidade, a gente já falava de consolidar a cultura de sustentabilidade ambiental. Né? A gente já trazia a questão da valorização das pessoas. Falar de sustentabilidade, de plano de logística sustentável, é falar do tripé da sustentabilidade, do conhecido ESG, que se fala tanto hoje, né? E que foi tema da primeira mesa da Semana Científica. Depois, em 2015 a 2016, a gente teve um novo planejamento onde isso também estava lá dentro dos processos internos, dentro da inovação e crescimento e dentro dos valores, né? Então, responsabilidade social, entre tantos outros temas. E agora, no nosso último planejamento estratégico, ele veio muito forte como um processo estratégico. Né? Então, dentro da sustentabilidade, agora a gente tem a sustentabilidade ambiental também. Fatores sociais continuam presentes no nosso planejamento e o nosso propósito, que é muito direcionado a fazer mais pela vida. E fazer mais pela vida é entender que a saúde começa antes mesmo da gente necessitar do sistema de saúde. Então, o plano de logística sustentável hoje, ele é um compromisso. Ele nasceu lá em 2017, a gente vem com esse movimento de entender os processos do hospital, de tentar estruturar um compromisso institucional desde 2017. Mas o que acontece, né? Fomos arrebatados pela Covid. E nada mais natural do que a gente não ter espaço para essa conversa, que era uma conversa complexa, importante e que necessitava de engajamento institucional. Então, hoje a gente traz com muita satisfação um trabalho que começou em 2017 e que nesse último ano ele foi todo revisado e repensado por uma nova comissão, que é composta desde da equipe médica, de um profissional da enfermagem, de outro profissional que é da hotelaria. Então, a gente trouxe uma equipe, seria injusto até dizer todos os nomes, porque apesar de existir a comissão, muitas outras pessoas, elas acabaram se envolvendo nesse projeto, né? Então, nesse momento de diagnóstico, de propor ações que sejam alinhadas tanto ao tripé da sustentabilidade, ali a questão ambiental, econômica e social, quanto as ODS, né? As conhecidas ODS. Então, que a gente elencou algumas ODS que a gente trabalha nesse documento. Então, o objetivo desse documento foi que vocês vão ter acesso depois, ele já está disponível no nosso hot site, que eu vou mostrar depois para vocês, medir e reduzir os impactos, criar boas práticas de sustentabilidade, fomentar essas práticas, promover a qualidade de vida no ambiente de trabalho, a cultura de sustentabilidade, adotar novos critérios de compra e de contratações de serviços e divulgar essas ações, né? Não só internamente, como externamente, para que a gente possa
incentivar o pensamento criativo, tanto da comunidade interna quanto externa. Então, esse reforço na cultura de sustentabilidade, ele veio muito relacionado a como a gente trabalhou. Então, a gente, desde 2017, reforçando, a gente começou com a Comissão de Sustentabilidade. A gente trabalhou muito no diagnóstico, então fomos para dentro das áreas, entender como as áreas trabalham, quais seriam os projetos que a gente poderia alavancar e que poderiam dar resultados relacionados a indicadores que a gente levantou como relevante. Esse documento também tem indicadores, e agora a gente está no momento de divulgação e de movimento para a cultura de sustentabilidade. São 6 eixos temáticos que esse documento trabalha. Um é o uso racional dos recursos e dos bens, a gestão adequada dos resíduos, a qualidade no ambiente de trabalho, as compras, né, que são bem importantes, escolher como se compra é muito importante, questões relacionadas à engenharia e a sensibilização dos colaboradores. Então, assim, pessoal, hoje a gente traz assim, um pouco do que vocês vão ver no documento, mas a ideia aqui é que só se comece essa conversa e que todos os profissionais eles possam acessar o documento, se enxergar dentro desse documento, né, como que cada um pode atuar. E também, só para lembrar que esse documento ele é composto de uma parte de diagnóstico, que eu vou trazer aqui para vocês, outra parte que é de indicadores e de planos de ação. Então, tem muitas ações relacionadas a cada indicador, e que isso não quer dizer que somente aquelas ações vão ser trabalhadas. Então, a gente está querendo criar um espaço que as pessoas possam contribuir com as suas ações, trazer para a comissão as ações que estão desenvolvendo nas suas áreas, e que, inclusive, a gente possa alavancar outras ações futuras. A cada 2 anos, esse documento ele vai ser atualizado, e, nesse momento, vão ser trazidas outras temáticas incluídas no programa. Então, isso é muito dinâmico. Daqui a 2 anos, a gente vai se reunir de novo para conversar sobre esse documento, e um novo diagnóstico vai ser feito. Então, só para trazer algumas informações assim, sobre compras, por exemplo, que se fala muito, as compras públicas hoje, elas giram em torno de 12% do PIB do Brasil, né? E a gente sabe como é importante esse movimento de comprar bem, né? Priorizar mercado local, comprar um equipamento que consuma menos energia, que tenha uma tecnologia que não gere efluentes ou que não use produtos perigosos. Tudo isso é muito relevante com relação à sustentabilidade. Então, a agricultura familiar é algo que a gente faz há um bom tempo já, né? Então, a gente já tem 7 cooperativas já participaram desse processo. Hoje se compra legumes, frutas, ovos, mel, são mais de 40 itens contratados. Além da qualidade, a gente sabe que existe toda uma questão social, né, importante com relação a esse fomento à agricultura familiar. E dentro das compras a gente já trabalha outros itens. Lá em 2019, ainda tímido, né? Mas vem no movimento de crescimento a questão de comprar de mês, né? De incluir critérios de sustentabilidade e da própria agricultura familiar. Então, a gente vem trabalhando nessa temática há um tempo, e a ideia é melhorar esses dados, aumentar esses números para que a gente trabalhe com relação a compras de uma maneira bem forte. O uso racional do recurso, então, não é de hoje que a gente fala de redução de consumo de papel, muito já se reduziu nesse consumo, com a aplicação da implantação do SEI, do prontuário, da checagem eletrônica de itens, do Meu Clínicas, de outras funcionalidades do AGHUSE. Então,
do ponto de vista de economia de papel, é um movimento que tende a ser bem favorável à redução de consumo. Outras ações assim que a gente tem trabalhado ou que já vem de mais tempo, algumas são mais antigas, outras são novas. A redução de uso de copos de refeitório, a gente vem de maneira gradativa trabalhando ali o pessoal da nutrição. Uma das últimas ações que a gente já trouxe no PLS, mas já implantamos, já acabamos fazendo a implantação, é com relação ao uso de propés. Então, áreas cirúrgicas, né, áreas fechadas que utilizavam propés, passaram a não utilizar mais propés, não existe nenhum indicador de que isso melhore as qualidades de controle de infecção, os indicadores de controle de infecção. Então, é uma ação bem importante no hospital. E lembrando que ações que começam aqui acabam extrapolando os limites da instituição, né? Uma vez que muitos profissionais, por vezes, circulam em outras instituições, trabalham em outras instituições e replicam isso nos outros hospitais, né, que trabalham. A geração de resíduos, a gente viu, outro pilar que a gente tem dentro desse documento é a questão de resíduos. Então, a gente tem dados bem antigos que mostram a evolução da geração de resíduos. Eu trago aqui só ali na direita a questão dos resíduos biológicos e perfluorocortantes, porque a gente vinha num trabalho muito bonito de redução de geração de resíduos, né, desse tipo de resíduo em especial. Mas o fato é que a pandemia nos gerou um ônus, né? E a gente viu os indicadores institucionais mais que dobrarem nesse período pandêmico, assim. E agora a gente vem num movimento de retomada de valores mais adequados para a geração de resíduos da instituição. Então, muito relacionado a parte educativa, né? De se explicar para as pessoas, então, fazer treinamentos virtuais, presenciais, reforçar o que é adequado dentro das áreas. E outras ações que por vezes, pegam a comunidade, como, por exemplo, não sei se todos sabem, o hospital ele tem um ecoponto que funciona desde 2014, se não me engano, onde a gente recolhe filmes de raio-x, pilhas e baterias, perfluorocortantes e óleo de cozinha, e, inclusive, medicamentos ali na unidade básica de saúde, a gente tem um ponto de medicamentos, e esse sistema, ele é para a comunidade, na realidade, não é só para o funcionário, ele é numa área que qualquer pessoa externa consegue acessar e consegue descartar o seu produto. Então, isso é bem importante, assim, para a comunidade entender a sua responsabilidade também de descartar o seu pérfuro, não colocar o seu resíduo perfluorocortante no coletor de resíduos comuns do município. Outras ações que a gente tem feito são relacionadas a treinamento, inclusive na creche da instituição. Sobre engenharia, então, a gente elencou, na época do diagnóstico, uma série de ações que já estavam sendo implementadas, como a subestação, né, a redução dos custos de compra de energia no Mercado Livre, a humanização dos espaços, que tem se trabalhado muito a questão da humanização dos espaços. Ali a gente tem o Terceiro Leste repaginado, onde a gente tem crianças da parte da oncologia. Então, a gente sabe que o ambiente, ele estimula, né, ele estimula o paciente a se curar mais rápido, estar num ambiente mais agradável, mais humano, mais acolhedor, para as crianças até lúdico, né? Uma série de ações lúdicas foram desenvolvidas nos últimos anos, até um carrinho no CCA, que a gente pode lembrar aqui daquele carrinho que foi fornecido para o paciente que está ali indo para a cirurgia. Isso não tem preço, né? Então, essa questão da humanização dos espaços ela é algo bem importante também. Deslocamento de pessoal é um item bem importante. Então, a gente sabe que a pandemia foi algo avassalador, mas ele nos abriu o olhar para oportunidades também, né? Desde o início da pandemia, a gente já fez mais de 150 mil consultas remotas.
Isso não impacta só a questão das emissões de CO2 e de poluentes atmosféricos, mas também a questão da mobilidade do paciente, do conforto do paciente, né? De não precisar se deslocar, uma vez que a gente sabe que mais de 10 milhões de pacientes teriam que se deslocar de algum local, né? De algum local próximo. O hospital ele atende muitas áreas, muitas cidades interior, então fazer teleatendimento é bem importante nesse sentido. Outra questão com relação ao deslocamento de pessoal foram as vagas de bicicletário. A gente viu como a pandemia teve esse processo de adesão dos funcionários a meios alternativos, né? E hoje a gente conta com 47 vagas de bicicleta. Vagas oficiais, que nem eu digo, porque por vezes a gente chega nas áreas e tem um pouco mais bicicletas do que somente essas 47 vagas. E em breve a gente já está com a obra em andamento, e em breve a gente vai ter um total de 247 vagas de estacionamento. Perto do quanto a gente tem de funcionários, talvez não seja tão grande esse número, mas é mais, a gente está falando aqui de quase 5 vezes, quase 4 vezes o valor de vagas de bicicleta, né, sendo ampliadas. Então, a gente passará a ter um número bem interessante nos próximos meses. Qualidade de vida no ambiente de trabalho, ela é trabalhada de diversas formas, então, desde a parte do programa Cuidar Bem, de quem cuida tão bem, dos programas de saúde mental, de imunização, de reabilitação, de intervenções psicossociais. Então, muito está relacionado ao bem-estar do profissional aqui no trabalho. Então, só trazendo áreas de descanso que foram construídas, algumas mais antigas, como a foto da direita, né, uma vontade antiga de uma área centralizada, outras áreas mais novas que foram desenvolvidas com projetos, com parcerias dos arquitetos voluntários, por exemplo, e áreas futuras, né? Então, já estão em projeto áreas de bem-estar entre o bloco C e B, né? Então, uma nova área, outra ali entre a escola técnica e a UBS, né? Então, são muitas as áreas que estão sendo pensadas para esse conforto, para esse momento de descompressão do profissional. O espaço de saúde, então, a academia, a própria ginástica laboral, que por um período foi via vídeo, né? E agora, retomando, passou a ser presencial novamente. E outro eixo importante que a gente trabalha nesse documento é a questão da sensibilização. Então, para os profissionais que estão aqui, não é novidade que esse tema ele já vem sendo debatido, já foi feita algumas passagens, algumas proteções de tela, algumas informativos. Então, essa é a campanha desse ano, né, ainda. Então, essa sensibilização, ela vem desde o início do ano, mesmo que a gente ainda não tivesse fechado a aprovação do plano de logística sustentável, né? Porque ele, para ser publicado, ele precisaria passar ainda, ele passou, né, pela administração do hospital, pela diretoria do hospital. Então, tivemos a aprovação na diretoria do hospital e também no conselho. Então, o conselho e a direção concordaram com esse documento. Ele não teria nenhuma validade se não tivesse todo esse apoio institucional da parte de governança e de gestão. Dentro da sensibilização, então, já está disponível, desde maio, um EAD sobre práticas de sustentabilidade em hospitais. A gente teve uma adesão muito legal, assim, e muitos retornos. A gente olha cada avaliação encaminhada, cada apontamento, para que a gente possa pensar em melhorias. Então, continue mandando essas avaliações, porque elas são bem importantes para esse grupo trabalhar. E aqui um resumo
né? Eu dependendo de onde cada um está, talvez não consiga enxergar todos esses indicadores, mas a gente tentou organizar um fluxo para o conhecimento de todos, assim, para que ficasse em uma página única. Como o documento ele é muito extenso, a gente tentou organizar para todos um único slide com todas as informações ou com tudo que é trabalhado nesse documento. Então, ali a gente vê os 6 eixos que a gente estava conversando, né, que eu estava explicando. Então, compras e contratos, materiais de consumo, deslocamento de pessoal, qualidade de vida no meio de trabalho, gerenciamento de resíduos e engenharia. Então, todos esses eixos, eles têm desdobramentos. Se a gente for abrir, por exemplo, em materiais de consumo, quais foram os itens que a gente elegeu como prioritários para trabalho? A questão dos propés, então, é um item que entrou dentro desse plano. A redução dos consumos de folha 4, a redução dos copos descartáveis, o uso mais adequado dos mobiliários é algo que é importante também. Os materiais médicos hospitalares, onde a gente tem indicadores de redução de consumo também. A curva A dos materiais de higienização. O uso adequado de roupa azul e enxovais, então, um uso racional e adequado. Então, assim, cada eixo desses, ele traz uma série de indicadores e cada indicador traz mais de uma ação, inclusive. Não necessariamente uma ação será para um indicador. Folhas A4 são várias as ações para a gente chegar num nível de maturidade e redução, até o momento, quem sabe, no futuro, mais além, poder falar de não se usar folhas, né, de não consumir folhas de papel ou não consumir copos descartáveis. Mas eu queria trazer, assim, que a gente tentou trazer para dentro desse documento o que era bem importante para a instituição, porque existe normativa, orientação sobre como trabalhar esse documento, e ela acaba ficando dentro de folhas, copos e materiais, né? Materiais mais de escritório. E a gente trouxe para dentro desse documento itens que eram bem desafiadores e que vocês vão poder ler no documento, que são materiais médicos hospitalares, né? Curva A da higienização, uso de roupas, o próprio propé, que era algo meio que um mito, né, de que eu preciso usar propés em áreas fechadas, são itens desafiadores do ponto de vista de argumentação com as áreas, de convencimento também e de ações, né? Por exemplo, dentro de materiais médicos hospitalares, a gente elencou o uso dos aventais, porque a gente viu que nesse momento de pandemia, a gente fez um movimento de consumo muito elevado. E repensar esse consumo, onde que é necessário, de que forma usar, o que é importante, é bem importante nesse momento. Então, assim, eu trouxe só um panorama para todos conhecerem o plano, mas ele está disponível dentro do site da instituição. Então, quando vocês entram no site do hospital, seja pela internet ou pela própria intranet, ali dentro de institucional, apresentação, existe um eixo ali, um ícone que chama sustentabilidade. E lá nesse ícone vocês vão ter acesso ao hot site do hospital. Hot site sobre sustentabilidade. Lá a gente trouxe, poderia abrir aqui, mas fica meio contramão agora, mas lá a gente tem normalmente notícias, então as ações que uma área fez ou que desenvolveu, como a gente está evoluindo nesse processo. Então, e aí dividido pelos eixos, né? Ambiental, social e econômico. E dentro desse hot site está o PLS. Então, tem o resumo dos indicadores e o documento na íntegra. Então, eu convido a todos para que façam esse acesso, para que olhem com carinho esse documento. Ele é bem grande, ele é robusto, não é pequeno,
mas ele tem uma parte importante de diagnóstico para que todos possam entender quais são os impactos, do que a gente está falando, e mais no final do documento a gente tem os planos de ação, os indicadores, as metas, os responsáveis por cada meta, tá? E eu só queria lembrar, então, que essa sustentabilidade que a gente fala, ela tem a ver com esse momento do pensar, o que a gente está fazendo agora, na semana científica, de pensar sobre o tema, de criticar, de ver onde atuar, mas ela tem também a ver com agir, e o agir não só de uma maneira institucional, como a gente está propondo, mas nas ações individuais de cada um. Então, cada atitude conta, esse é o nosso slogan, né? Então, a gente quer trabalhar muito forte, assim, que é a atitude de cada um, fomentada pela instituição, por esse movimento de compromisso em ser melhor que a gente quer trabalhar. E ali tem o e-mail da Comissão de Sustentabilidade, então ele é um e-mail onde todos podem trazer para a gente sugestões, críticas, demandas, e a gente está super aberto e empenhado para trabalhar essa temática nos próximos anos. É isso. Obrigada, Tainá. Realmente a gente tem muito orgulho, né, de todo o trabalho que foi construído, né, desse plano, e é muito bacana ver o andamento e a adesão, né, das pessoas, o interesse. A gente tem aqui uma média de 200 pessoas assistindo o lançamento do nosso plano, então acho que isso reflete o interesse, né, e a participação. Como tu comentaste, a gente também teve um retorno muito positivo no curso EAD, né? Então, reforço também as tuas palavras para que todos possam ver o nosso hot site, acompanhar as nossas ações, os nossos indicadores. Gostaria de agradecer também a manifestação dos colegas ali pelo chat, as sugestões, né? E esse nosso canal via hot site, esse e-mail que a Tainá comentou da comissão, também pode servir para isso, né? Para as manifestações, sugestões. Também é bem interessante que a gente tenha aí essa comunicação para que a gente possa seguir junto pensando aí na questão da sustentabilidade. Cada atitude conta, né? Tá bem. Obrigada, pessoal. Um bom dia a todos.